Amém, igreja. A paz do Rei Jesus. Amém. Como disse a pastora, aquele que conseguiu adorar o Senhor nessa noite, Ele está pronto para receber. E assim como o Senhor falou comigo, nessa noite, nessa madrugada, nessa palavra, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor falará ao teu coração. Amém. Abrimos a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego. Disse-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu coloco, Deus, esta palavra, Senhor, diante de Ti, Senhor. Eu coloco, Senhor, a minha vida, Pai, diante de Ti, Senhor. Eu te entrego, Senhor, neste momento, Pai, o microfone, Senhor, a minha boca, Senhor, este púlpito, Pai. Que não venha, Senhor, ser eu, Senhor, a pregoar essa palavra, Pai. Mas, Senhor, que venha ser Tu, Senhor, a ministrar, Senhor, ao coração, Senhor, de cada pessoa, Senhor. Que deixou a sua casa, que deixou seus filhos e família, Senhor. E está aqui, Senhor, para ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que nessa noite, Pai, assim, Senhor, como Tu falaste ao meu coração, assim como Tu fizeste na vida de Bartimeu, Senhor, que Tu faça, Senhor, na vida de cada pessoa que entrou neste lugar. Você crê nisso? Amém? De repente você diz assim: saí de casa, estou cansado numa quarta-feira e venho aqui para ouvir uma palavra tão conhecida, né? Eu queria uma revelação, eu queria uma palavra profética, queria algo, né? Que às vezes é isso assim. Eu não sei qual é a tua expectativa para hoje. Eu não sei qual foi o motivo que te tirou da tua casa para vir até aqui hoje. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui neste lugar. Que Jesus tinha um encontro marcado com você. E se você está aqui, é porque Jesus, Ele te trouxe aqui. E Ele quer falar ao teu coração, Ele quer falar contigo, assim como Ele falou comigo. Assim como Ele ministrou ao meu coração. Porque quanto mais eu li essa palavra, mas o Senhor falava, cada versículo, cada palavra, o Senhor foi ministrando e o Senhor foi falando. E eu dizia ontem à noite, antes de começar a estudar a palavra, eu disse: Senhor, eu não quero falar nada que seja de mim. Que amanhã, que hoje, eu quero somente ser usada como um instrumento em Tuas mãos, Pai. Eu quero ser um canal, porque quando nós dependemos do Espírito Santo, quando nós dependemos dEle, que Ele nos guie, que Ele faça todas as coisas, que todo o nosso eu venha desaparecer. E é assim que nessa noite, cada um venha somente sentir, somente o perfume de Cristo, ver somente a presença de Jesus neste lugar. Amém? Então aqui nós vimos depois foram para Jericó, e saindo ele, Jesus, de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão. Digam assim, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. Nesse versículo o Senhor já começou a falar
ao meu coração. Jesus estava passando por ali, juntamente com os seus discípulos, e onde Jesus estava, onde Jesus passava, sempre tinha uma multidão que o seguia. Sempre tinha uma multidão que estava perto dele, que estava junto dele. Muitos por curiosidade, muitos porque necessitavam de uma cura, de um milagre, e muitos para ver simplesmente aquilo que realmente Jesus poderia fazer. Eu não sei qual é a tua expectativa nessa noite. Eu não sei quem é você nessa multidão. Se você está caminhando com Jesus, se você está apenas esperando um milagre, se você está esperando somente uma bênção, eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Mas Jesus está aqui. Jesus está passando aqui. E Jesus está te visitando nessa noite. E ali diz que ele estava com os seus discípulos e uma grande multidão estava com ele. Eu imagino, fiquei imaginando, porque quando a gente está preparando a palavra, tu entra na palavra e tu fica imaginando tudo, né? E eu imagino umas 3, 4 mil pessoas seguindo Jesus. Mas ali, naquele caminho, tinha um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, que diz a palavra que ele era cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho e mendigando. Então aqui diz que ele era filho de Timeu, cego. Não diz a palavra que ele era um cego de nascença. Diz simplesmente que ele era cego. Então este homem, eu consigo ver com os olhos espirituais, olhando pelo lado espiritual, um homem que tenha perdido a visão. Um homem que estava caminhando na presença do Senhor. Um homem que já conhecia a palavra. Um homem que já caminhou com Jesus. Mas chegou um certo tempo do caminho, ele estava caminhando e um dia ele se sentiu cansado. Um dia ele desanimou e ele disse: hoje eu vou sentar aqui um pouquinho, na beira do caminho. Hoje eu vou ficar aqui um pouquinho, descansando. Ele desanimou. E ali ele ficou, estagnado. E a primeira coisa, quando a pessoa decide ficar um pouco parada, é perder a visão. E este cego, este Bartimeu, porque não fala mais nada deste homem. Então, eu imagino quem era este homem para a sociedade. Como que a sociedade via ele? Quem era ele? Como as pessoas te veem? Como as pessoas olhavam para este homem? Como um cego? Como um mendigo? Como ninguém. Eu imagino as pessoas, a multidão, passando por aquele homem e fazendo de conta que ele era um Zé Ninguém. Que ele era mais um que estava ali mendigando. Era mais um cego, coitado, que estava ali na beira do caminho pedindo esmola. Mas nessa noite o Senhor quer abrir a tua visão. Então ele estava ali, sentado, cansado. Eu vejo isso assentado junto do caminho, à beira do caminho. Eu vejo isso como que ele já tinha caminhado. Ele sabia qual era o caminho. Ele conhecia Jesus, ele conhecia a verdade. Mas um dia ele decidiu, ou por cansaço, ou por desânimo, ou por qualquer um outro motivo, ele disse: agora eu vou sair um pouquinho. E ali ele perdeu a visão. Perdendo a visão, tu perde a esperança, tu esquece as promessas que Deus tem na tua vida, tu esquece os propósitos que Deus tem na tua vida. E Bartimeu estava assim. Bartimeu estava desanimado, cansado, assentado, ou melhor dizendo, acomodado na beira do caminho. Simplesmente, Cris, pedindo esmola. Jesus não nos chamou para pedir esmola. Jesus não nos chamou, Paulo Júnior, para ficar assentado na beira de um caminho. Jesus não nos chamou para ficar mendigando. Jesus não nos chamou para nós estarmos pulando de lugar em lugar atrás de bênção, atrás de milagres.
Jesus, Ele quer simplesmente que nós andamos no caminho. Porque se nós andarmos no caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré, todas as bênçãos estarão conosco. Então este cego, este mendigo, era assim que a sociedade via. Era assim que o povo via ele. E eu me coloquei no lugar e eu disse, como que as pessoas me veem? Como que Deus me vê? Como que as pessoas olham para mim e me vê? E este homem estava ali. Ninguém dava importância, ninguém dava um centavo por ele. Ele era simplesmente mais um que estava ali. De repente você entrou aqui hoje e você diga assim, é assim que eu me sinto. Ninguém liga para mim, ninguém se importa se eu estou aqui mendigando, se eu estou precisando de algo, ninguém se importa comigo. De repente hoje você entrou aqui assim. Assim como Bartimeu se sentia. E eu entendo isso que, sentado junto ao caminho, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas um dia ele já esteve no caminho. E você está aqui hoje, você está ouvindo. Você está ouvindo. Se você entrou aqui pela primeira vez, hoje você está ouvindo que existe um Jesus. Jesus de Nazaré. Um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que restaura. E é esse Jesus que eu te apresento nessa noite. É esse Jesus que transformou minha vida, que transformou a vida de muitas pessoas que estão aqui hoje. Porque um dia eu também estive no caminho e um dia eu saí do caminho. Um dia eu fiquei na beira do caminho, mendigando. Eu perdi a visão. Eu perdi os sonhos que Deus tinha para a minha vida. Mas eu conhecia Jesus. Eu sabia quem era Jesus. E ele estava ali, mendigando. Como eu disse antes, Jesus não nos chama para mendigar. Jesus não quer que você fique mendigando bênção. Ele quer somente que você se aproxime dele e tenha um relacionamento íntimo com ele. Que você chegue pertinho dele. Ele diz, e todas as bênçãos te seguirão. Todas as bênçãos te seguirão. Todo milagre eu posso fazer na tua casa. Tudo aquilo que é impossível para ti, eu posso fazer. Mas eu te quero no caminho. Eu vejo também esse junto ao caminho. Muitas pessoas que conhecem Jesus, que conhecem a palavra, mas eles estão em cima do muro. Têm vergonha de dizer que é crente, não assumem quem realmente são, qual é a sua verdadeira identidade. Fica ali, mais ou menos. Eu estou aqui. Eu conheço Jesus, mas eu fico aqui. Mas hoje é dia de voltar para o caminho. Hoje é dia de voltar para o caminho que se chama Jesus de Nazaré. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? No 47 diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele não podia ver, porque ele era cego. Mas eu imagino que a multidão era tanta, que com certeza ele deve ter perguntado, o que está acontecendo aqui? Que tanta gente é essa que estão falando? Por que está passando tanta gente por aqui? E com certeza alguém disse que Jesus de Nazaré estava passando por ali. E a mesma coisa eu te digo nessa noite. Jesus de Nazaré está passando por aqui. Jesus de Nazaré está te visitando nessa noite. Jesus de Nazaré está passando neste lugar. E Ele veio trazer cura, trazer libertação, trazer transformação. Mas não depende só dEle. Depende da tua fé. Depende da tua atitude.
E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. O que eu entendo com isso? Que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali, ele sabia exatamente quem era Jesus. E ele sabia exatamente o que Jesus poderia fazer. Então é porque ele já tinha estado perto de Jesus. É porque ele já tinha estado no caminho com Jesus. Porque no mesmo momento, ele começou a clamar. Você tem clamado? Você tem clamado pela tua casa? Você tem clamado pelos teus filhos? Você tem clamado pela tua vida? E diz a palavra que no mesmo instante, ele começou a clamar. E algo que o Senhor falou forte ao meu coração é que o momento que ele começou a clamar, independente da multidão, ele não olhou para nada disso. Muitas vezes os nossos olhos estão na quantidade de pessoas, na dificuldade, na multidão que tem na nossa frente, nas montanhas que estão na nossa frente, nos problemas que estão na nossa frente. Ele não olhou para nada disso. Primeiro, que ele não podia ver com os olhos naturais. E segundo, que ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que se ele clamasse, que se ele gritasse, se ele clamasse com todo o seu coração, o Senhor ia ouvir. Jesus ouve a tua oração. O Senhor ouve o teu clamor. Quando tu clama com todo o teu coração. E naquele momento ele começou a clamar, e as palavras que saíam da boca dele era: Jesus, filho de Davi. Ali ele estava dizendo: ei Jesus, eu sei quem tu és. Eu sei que tu vem da raiz de Davi. Eu sei aquilo que tu pode fazer. Eu conheço todas as tuas obras. Eu sei que tu pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós possamos pensar ou imaginar. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ele disse: Jesus, ei, Jesus, olha para mim. Jesus está te olhando nessa noite. Jesus, olha para mim. Ninguém me vê. Todos me olham como um mendigo. Todos me olham como um coitado. Todos me olham como um Zé Ninguém. Mas Jesus, tem misericórdia de mim. Me limpa dos meus pecados. Purifica-me, Senhor. Olha para mim e me cura, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Se nessa noite, eu não sei o que você veio buscar, como eu disse, mas se você fazer como Bartimeu, não olhar para as pessoas que estão ao teu redor, não olhar para a dificuldade, não olhar para os problemas, não, mas isso é impossível. Aos olhos naturais era impossível ele chegar perto de Jesus. Primeiro que ele era cego, ele não ia conseguir chegar sozinho. Alguém teria que levá-lo. E muitas vezes, Paulo Júnior, quando nós perdemos a visão, é necessário, Cris, que alguém vá nos buscar, que alguém vai nos ajudar. E ele clamava. Eu imagino ele clamando e falando, sem se cansar. Porque ele disse: hoje eu não perco essa oportunidade. Hoje eu não vou perder essa oportunidade, dona Edna. Porque Jesus está passando por aqui. Então hoje eu quero a minha cura. Hoje eu decido ser curado. Hoje eu decido ser transformado. Hoje eu decido caminhar com Jesus. Hoje eu decido ser transformado. Hoje eu decido pegar essa bênção. E muitos, no 48 diz, e muitos o repreendiam para que se calasse. Quando você começar a clamar, de repente você está numa situação financeira, de repente você está numa situação onde você está se sentindo assim, ou as pessoas estão te vendo assim, próprio como um mendigo, próprio como um coitado. Mas no momento que você começar a clamar,
e as pessoas verem que você conhece esse Jesus, que você sabe quem é esse Jesus, muitos dessa multidão, muitos que de repente estão caminhando contigo, ou muitos que estão ao teu lado, quando eles verem que você diz assim: ei, existe uma esperança para mim, existe uma esperança, muitos vão querer te calar, muitos vão dizer assim: ei, não vale a pena, não vale a pena, continua acomodado aí, continua sentadinho aí na beira do caminho, continua aí, Ormai, tu já se acomodou? Tu já está aí faz quanto tempo? Cego? Todos já te veem assim? Não é verdade? Tu já te acostumou com essa vida que tu leva? O quê? Deus tem promessas na tua vida? Deus um dia fez promessas que tu seria um pastor, um levita. Deus um dia te chamou para fazer algo, Patrícia? Não. Fica aí onde você está. Muitos que estão na multidão não vão querer ver você caminhar. Muitos que estão na multidão não vão querer ver você se levantar. Muitos não vão querer ver a tua vitória. Mas a partir do momento que você decide, a partir do momento que você decide aclamar pelo filho de Davi, tudo pode mudar. E a multidão queria calar ele. A multidão queria que ele ficasse quieto porque ele estava incomodando. Jesus tinha tanta coisa para fazer. Por que Jesus ia se importar logo com ele? De repente hoje você está aqui e você diz assim: meu Deus, estamos aqui em 150 pessoas aqui dentro. Por que Jesus ia se importar logo comigo? Ele tem tanta coisa mais importante para fazer. Não, Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Jesus sabe exatamente aquilo que está no teu coração. Jesus sabe exatamente quais são as tuas necessidades. E como eu disse, Ele está aqui nessa noite. Então não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chame a atenção de Jesus. Chame a atenção de Jesus. Que foi isso que aquele homem fez. Ele tinha que fazer algo, visto que ele não podia sair correndo no meio daquela multidão, porque ele era cego, ele não conseguia ver. Então ele tinha que encontrar uma maneira de chamar a atenção. Qual é a maneira que você encontra nessa noite para chamar a atenção do Senhor? É com adoração? É gritando? É chorando? É te prostrando aos pés de Jesus e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Me limpa dos meus pecados. Me purifica, Senhor. Olha para dentro de mim. Um dia, eu deixei o teu caminho, Senhor, mas eu estou aqui. Eu quero voltar. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. De repente hoje você está aqui e você se encontra nessa situação. De repente você tem um grande chamado. Deus um dia te chamou para algo grande. Para algo grande. E você sabe que Deus está falando com você. Porque o Senhor disse assim: assim como eu estou falando contigo, ao menos com uma pessoa, eu vou falar tremendamente nessa noite. Por isso eu creio em nome de Jesus, que alguém vai sair daqui deste lugar, com a visão aberta, com o coração curado, com o coração transformado, decidido a voltar para o caminho. E quanto mais, isso me chamou a atenção, quanto mais a multidão pedia para ele parar, quanto mais a multidão dizia assim: ei, para de gritar, para de clamar, para de orar, para, chega, você está nos cansando, tem tanta gente para Jesus atender, por que Ele vai se importar contigo? Quanto mais as pessoas diziam isso, mais ele clamava. Mais ele clamava, mais ele dizia: Jesus, filho de Davi.
Amém. Então, quanto mais a multidão dizia, quanto mais as pessoas dizerem assim para você, Cris, para, te firma, fica aí estagnado onde você está. Não é para você. Chamado não é para você, sabe? Jesus não se importa contigo. Jesus tem tanta coisa para fazer, está acontecendo tanta guerra, tanta coisa. Jesus tem que cuidar daqueles lá. Não. Jesus, Ele olha para mim e para você e olha para aqueles lá também. Jesus ouve o nosso clamor quando nós clamamos com todo o nosso coração. Quando nós dizemos assim, ó, primeiramente o que Ele fez. Quando Ele disse, Jesus, filho de Davi, Ele reconheceu. Ele reconheceu quem era Jesus. Com essa frase, com isso, Ele estava adorando, dizendo, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus podia curar ele. Ele sabia que Jesus podia transformar a vida dele. Ele sabia que Jesus podia mudar toda a sua história. Toda a sua história. E ele clamava cada vez mais. O 49 diz, e Jesus parando. Jesus, quando Ele ouve o teu clamor, quando Ele ouve a tua voz, quando Ele sabe que o teu clamor vem lá do fundo do teu coração, que Ele é verdadeiro, que Ele é sincero, que realmente você está clamando por uma mudança, que realmente você está clamando por uma cura, que realmente você está clamando pela tua nação, Jesus escuta a tua oração. Jesus para aquilo que Ele está fazendo, porque Ele estava caminhando no meio de 3, 4, 10 mil pessoas, mas Ele ouviu a voz daquele cego, Ele ouviu a voz daquele homem. E nessa noite Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai ouvir aquilo que está gritando dentro do teu coração. Se você assim o fizer de todo o teu coração. E diz a palavra que Jesus parando, disse que o chamassem. Naquele momento Ele parou. Parou no meio da multidão. E seguramente eu fico pensando assim, ninguém entendendo nada, né? O que Ele está fazendo? Tanta gente aqui. E Ele vai dar ouvidos a um Zé Ninguém. Àquele que ninguém dá nada, Cris. Aquele que ninguém vê. Jesus diz, é você mesmo. É você mesmo que eu quero curar. É você mesmo que eu quero libertar nessa noite. É você mesmo que eu quero transformar. É você mesmo que eu quero que caminhe comigo. Jesus não faz acepção de pessoas. Então não importa como tu chegou aqui nessa noite. Como o pastor Djavan e o grupo de louvor cantou a primeiro louvor. Não importa quem você é. Não importa se nessa noite você entrou aqui com a visão completamente perdida, completamente sem visão, Patrícia, completamente sem esperança. De repente você entrou aqui e você não via mais nada. Você não conseguia enxergar mais o teu chamado. Você não conseguia ver mais para que Deus tinha te chamado. Mas Jesus te chama nessa noite. Jesus, Ele olhou para mim e para você, porque um dia, quando eu saí fora do caminho, quando eu decidi ficar 1 ano e 2 meses, do lado, na beira do caminho, dizendo assim, eu conheço Jesus, eu tenho Jesus. Quando eu fiquei esse tempo, fora, na beira do caminho, eu pude ver na minha vida aquilo que o diabo pode fazer. A primeira coisa que ele te tira é a visão. A primeira coisa que ele faz é dizer, olha, tu, chamada para pregar, não onde? Quem disse? Quem tu pensa que tu é? De repente nós não somos ninguém para a sociedade.
De repente você não é ninguém para as pessoas que estão ao teu redor. Mas Jesus te vê e Ele te dá um grande valor. Porque Jesus, Ele não te olha como um mendigo. Jesus, Ele não te olha como um cego. Jesus não te olha como um coitado. Jesus não te olha dessa maneira, Valdiceia. Jesus, Ele te olha exatamente como Ele fez o projeto. Um dia eu projetei a Valdiceia e ela vai ser exatamente isso. Mas um dia, tantas vezes, nós saímos um pouquinho fora do caminho. E o Senhor diz: ei, o projeto continua aqui. O projeto continua aqui. Os sonhos que eu tenho para ti continuam aqui. Os planos e os sonhos que eu tenho para ti continuam aqui. Mesmo que um dia tu tenha perdido a visão, mesmo que um dia tu tenha caído na sarjeta, mesmo que um dia tu tenha voltado a te prostituir, mesmo que um dia tu tenha te perdido no meio do caminho, mesmo que um dia tu tenha desanimado no meio do caminho, mesmo que um dia tu tenha perdido a visão, eu te chamei, eu te escolhi, e hoje, nessa noite, eu te chamo de volta para o meu caminho, eu te chamo de volta. Aleluia, aleluia. E naquele momento Jesus disse: para tudo, para tudo. Para tudo que tem alguém clamando por mim. Para tudo que tem alguém lá no fim da fila, lá atrás, que eu estou ouvindo o clamor dele. Que ele está dizendo: ei, Jesus, tem misericórdia de mim. Vai lá, por favor, discípulos. O Senhor, quando você estiver caído, quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, o Senhor sempre vai enviar o anjo do Senhor. O Senhor sempre vai enviar alguém para te dizer assim, ó, exatamente assim, ó. No versículo 49, diz assim: tem bom ânimo. Nessa noite o Senhor te diz: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, independente da tua situação, independente de como você está, independente de como a sociedade está te vendo. Eu te digo nessa noite: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você também pode vencer. Amém? Aleluias. E ele diz: tem bom ânimo. E os discípulos dizem assim: tem bom ânimo. Levanta-te. Levanta-te. Porque o Senhor, Ele não cura ninguém sentado. Ele não transforma ninguém que está acomodado. Ele não transforma ninguém que quer ficar ali sentadinho. Não, tá bom aqui. Assim tá bom. Só indo aos cultos na quarta e no domingo tá ótimo. Não. Se Deus tem um chamado, um propósito para a tua vida, é tempo de você sair do lugar que limita a tua visão. É tempo de você sair do teu comodismo. É tempo de você se levantar. É isso que eu entendo com levanta-te. Tenha bom ânimo, tenha coragem, te levanta, porque eu sou contigo. Te levanta, não olhe para a tua situação, não olhe para a multidão, não olhe para o teu problema, não olhe para nada. Olhe somente para o Jesus de Nazaré. Olhe somente para o caminho, para a verdade e para a vida, que é Jesus de Nazaré. Olhe somente para Ele. Este homem tinha entendido isso. Ele precisou sim de ajuda. Como muitas vezes nós precisamos de ajuda, né, Paulo Júnior? Nós não somos super-heróis, não é porque nós pregamos a palavra, ou somos levitas, ou nós não somos super-heróis. A palavra diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E esses discípulos disseram: te levanta. Sai do teu comodismo. Sai do lugar que limita a tua visão. Sai do lugar onde tem pessoas que te puxam para trás. Sai do lugar onde as pessoas te desanimam. E volta. E vem para o centro da minha vontade. Vem para o centro da minha vontade. Porque eu tenho os propósitos e os sonhos. Todos aqueles que um dia eu te prometi, eles continuam aqui. Eles continuam aqui. Foi isso que Jesus fez na minha vida.
Porque o dia que eu não tinha mais nada, eu disse assim: não, eu conheço esse Jesus. Eu conheço quem pode transformar a minha vida de novo. Eu conheço quem pode me limpar. Eu conheço quem pode me purificar. Eu conheço o cara que pode mudar a minha história. Independente de como estavam me vendo, independente de como as pessoas estavam me olhando, eu não olhei para nada daquilo. Eu corri para o centro da vontade de Deus. Eu corri para o lugar, eu corri para a fonte, para o lugar onde Deus tinha feito promessas na minha vida. Eu não olhei para aquilo que estavam dizendo de mim. Eu não olhei para aquilo que estavam falando ao meu respeito. Eu não olhei para nada disso. Simplesmente, naquele momento, eu me lembrei, eu me recordei que eu conhecia esse Jesus. Que eu conhecia esse Jesus que um dia tinha me tirado daquele lamaçal de prostituição, de bebida e de tantas outras coisas. Eu já tinha experimentado, eu já conhecia o perfume desse Jesus, eu já tinha caminhado com Ele, eu sabia o que Ele podia fazer. Bartimeu não era diferente. Bartimeu sabia. Ele sabia que no momento que ele voltasse para os caminhos do Senhor, que no momento que ele voltasse para o centro da vontade de Deus, todas as promessas, todos os sonhos, iam voltar sobre a vida dele. Porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Mas os discípulos não param por aí. Primeiro ele começa encorajando. Tenha bom ânimo. Tenha coragem, Silvia. Tenha coragem. Te levanta. Sai desse mundinho que você está. Sai da tua comodidade. Sai desse lugar que está limitando a tua visão. E depois ainda os discípulos dizem assim para ele: porque Ele te chama. Nessa noite o Senhor te diz: tenha bom ânimo, tenha coragem, te levanta, sai deste lugar que está limitando a tua visão, porque Jesus, nessa noite, Ele te chama para ser um vencedor, Ele te chama para ser um homem e uma mulher de Deus, Ele te chama para ser um pregador, Ele te chama para ser um pastor, um levita, tudo aquilo que Deus tem prometido na tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, mas você precisa levantar, você precisa ter atitude, você precisa dizer: eu quero, eu decido caminhar, eu decido ser curado, eu decido caminhar com Cristo, eu decido ir para o centro da vontade de Deus. Quando nós decidimos isso, quando nós tomamos essa decisão na nossa vida, quando nós temos essa atitude, o resto o Senhor faz, o resto o Senhor faz. Porque Ele conhece o nosso coração. E naquele momento que Ele diz: Jesus te chama. Quero que você olhe para aquele que está do seu lado. E como boca de profeta nessa noite, você olhe para ele independente. Diga assim para ele: independente de como você entrou aqui. De repente você é esse Bartimeu. Nessa noite, Jesus te chama. Nessa noite, Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus me chamou. Jesus chamou você. Para nós fazermos a diferença neste tempo. Fazemos a diferença neste tempo tão difícil. Neste tempo de guerra, neste tempo de crise, nesse tempo de fome. Neste tempo onde tanta coisa ruim está acontecendo. Mas a palavra de Deus diz que o povo lá fora, eles esperam ansiosos pela manifestação do povo de Deus. Por isso o Senhor nessa noite te diz: te levanta, tenha coragem, tenha bom ânimo, porque eu estou te chamando. Eu estou te chamando. Aleluia. E o versículo 50, esse falou tremendamente comigo. E ele, lançando de si a sua capa, olha o que Bartimeu fez. Ele se levantou e no mesmo momento, ele tira a capa. Qual capa, Marli? A capa de coitado? A capa de cego, a capa de prostituta,
a capa de bêbado, a capa de depressivo, a capa de como a sociedade estava te vendo. Ele decide, eu estou me levantando, porque Jesus está me chamando, então a minha vida velha está ficando aqui. A capa que eu usei até hoje, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Tudo aquilo que eu fui até hoje, tudo aquilo que eu usava, tudo aquilo que me pesava, a capa que eu usava por cima de mim, de como as pessoas me olhavam, Cris, como uma prostituta, como aquela que traía marido, como aquela que vivia bêbada. Era assim que as pessoas me olhavam. Mas quando tu decide voltar para o centro da vontade de Deus, tu diz assim, essa capa vai ficar aqui, porque essa capa eu não preciso mais, porque Jesus tem uma nova capa para te dar. Jesus tem uma capa de vencedor, Jesus tem uma capa de mulher e homem de Deus, Jesus tem uma capa de profeta de Deus, Jesus tem uma capa de levita de Deus. Toma posse disso, amado, toma posse disso, em nome de Jesus. Toma posse dessa capa, que nessa noite tu possa sair daqui. Que nessa noite tu possa sair daqui realmente decidido a te levantar, a ter coragem, a ter bom ânimo e dizer, é essa capa de coitada, essa capa de doente, essa capa de pessoa que está sempre depressiva, eu não quero mais. Essa capa de pessoa que está sempre querendo chamar atenção, essa capa de pessoa que se faz de coitadinha, chega. Decida hoje, dizer assim, chega, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu decido ser curado, eu decido ser uma pessoa diferente. Eu decido voltar para o centro da vontade de Deus. Então eu não preciso de mais nada. Eis que as coisas velhas ficam no passado e tudo se faz novo. Tudo se faz novo quando nós viemos para Cristo Jesus. Quando nós voltamos para o caminho que é Cristo Jesus, tudo se faz novo. O Senhor renova as promessas, o Senhor renova tudo aquilo que um dia Ele te prometeu, porque foi exatamente assim comigo. Foi exatamente assim comigo. O primeiro dia, no primeiro momento, que eu voltei para os caminhos do Senhor, naquele mesmo dia, Deus usou uma profeta de Deus, usou uma mulher como boca de Deus, neste lugar. E aqui, Ele renovou todas as promessas que Ele tinha feito na minha vida. E Ele disse mais, hoje eu estou reescrevendo a tua história, eu estou te dando uma nova história, e eis que todas as coisas, tudo aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir, independente daquilo que tu fez, independente daquilo que tu foi, independente de como estão te olhando, eu te vejo com os meus olhos, eu te vejo vencedora, eu te vejo uma pregadora, eu te vejo como uma mulher de Deus, eu te vejo como alguém que vai fazer a diferença neste tempo. Que nós possamos sair daqui deste lugar nessa noite, assim, tomando posse dessa capa, Rosane. Tomando posse dessa capa. E isso me chamou muito a atenção, porque não precisou os discípulos. Não precisou os discípulos, Cris, dizer assim, ei, essa capa que tu está usando, Cris, tu deixa aí, porque tu não vai precisar. Não precisou. Porque ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, e ele sabia o que Deus ia fazer na vida dele. Então ele disse, eu não quero mais nada disso. Eu não quero mais o vício, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais a doença, eu não aceito mais isso na minha vida, porque aquilo que Deus tem na minha vida é uma vida de vitória. É uma vida de vitória, porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Aleluia. E ele lançando de si a sua capa, ali ele deixou todo o seu passado. Ali ele deixou, Silvia, toda a tristeza, toda a decepção, toda a mágoa, toda a falta de perdão, toda a dor, toda a humilhação que ele deve ter passado todos aqueles anos. Eu não sei quantos anos ele ficou ali mendigando. Mas naquele momento ele disse assim, eu decido deixar tudo aqui. Eu decido olhar somente para a frente. O Senhor não nos chama para olhar para trás. O Senhor, Ele nos chama para nós olharmos para frente. Olharmos para a meta. Olharmos sempre para frente, que é Cristo Jesus. E Bartimeu fez isso. Ele disse, eu deixo a minha capa aqui. Tudo aquilo que eu era, tudo aquilo
da maneira como as pessoas me viam, como a sociedade me viam, vai ficar aqui. E diz a palavra, no 50 ainda, que ele, depois dele tirar essa capa, ele se levantou-se. Ali realmente, ele tomou uma atitude. Nós precisamos ter atitude. Jesus, ele está aqui. Esse mesmo Jesus que ele estava lá. Esse mesmo Jesus que estava passando por Jericó, esse mesmo Jesus que estava passando por aquela cidade, por Jerusalém, por todos aqueles lugares onde ele passava e a multidão o seguia. O mesmo Jesus está aqui neste lugar. O mesmo Jesus, ele está aqui e ele pode te curar. Ele pode te salvar. Ele pode te transformar. Mas ele te diz: levanta-te. Tenha atitude. Tenha atitude. Tenha atitude. Eu precisei vir até aqui. A pastora não foi lá em casa dizer assim: olha, Deus, isso. Não. Mesmo em meio a dores, mesmo arrebentada por dentro, porque eu sabia que tudo que tinha acontecido, porque eu tinha me desviado do caminho. Eu entendia isso. Eu vim até o centro da vontade de Deus. Eu vim até a fonte. Então eu precisei ter coragem. Eu precisei, em meio a dores, ter ânimo. Em meio a lágrimas, ter atitude. Ter atitude de vir até aqui. E diz ali que ele levantou-se e o que ele fez? Foi ter com Jesus. Então ele teve a atitude de se levantar e ele foi ter com Jesus. Ele foi até Jesus, ele caminhou até Jesus, mesmo sendo guiado pelos discípulos. Como eu disse antes, muitas vezes nós precisamos de ajuda. Muitas vezes nós estamos cegos. Muitas vezes nós não temos mais visão para enxergar nada. E nós vamos precisar que alguém nos ajude a chegar até Jesus. Mas nós precisamos decidir, ter a atitude de levantar, de sair do nosso comodismo, de sair daquele lugarzinho. E ele foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Até parece uma ironia, né? Porque ele está ali cego, no meio de uma multidão, e ele chega diante de Jesus, e Jesus diz assim: ei, o que tu quer que eu faça? O que tu queres que eu te faça? Sabe por quê, querido? Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele com certeza tinha fome. Jesus sabia que com certeza ele tinha sido tão humilhado que ele estava todo enferidado por dentro. Jesus sabia. Diz a palavra no Salmo 139 que o Senhor, ele conhece, ele sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe as palavras antes mesmo de sair da nossa boca. Ele já sabe exatamente aquilo que nós vamos falar. Então ele sabia aquilo que se passava no coração daquele homem. E ele diz: o que tu queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: mestre, que eu tenha vista. Lá em Lucas, essa passagem é contada em Marcos, Lucas e Mateus. Em Lucas, se eu não me engano, diz que ele diz assim: que eu torne a ver. Então, é porque ele realmente tinha perdido a visão. Então é porque ele não era um cego de nascença. É porque no meio do caminho ele perdeu a visão, Cris. No meio do caminho ele desanimou. No meio do caminho ele estava cansado. Mas nessa noite eu profetizo em nome de Cristo Jesus que o Senhor venha avivar o teu coração. Que o Senhor venha avivar o teu coração e o Senhor venha abrir a tua visão. O Senhor venha abrir a tua visão e tu possa ver, assim como Bartimeu. E Jesus disse-lhe: vai
A tua fé te salvou. Se nós olhamos no Evangelho, fala várias vezes que Jesus curou cegos. E Jesus diz isso. Vai. Várias pessoas que ele curou, ele disse, Jesus, né? Vai e a tua fé te salvou. Aqui para Bartimeu, ele diz novamente, vai que a tua fé te salvou. Por que ele não disse, vai que a tua fé te curou? Porque Jesus, ele conhece exatamente aquilo que está no profundo do teu coração. Ele sabe exatamente se hoje você veio aqui somente atrás de uma bênção, somente atrás de uma cura, ou se você veio aqui decidido a voltar para o centro da vontade de Deus. E ele sabia exatamente o que se passava no coração de Bartimeu. Por isso que ele disse, vai, porque a tua fé te salvou. Porque hoje tu está voltando para o meu caminho. Hoje tu está voltando para o centro da minha vontade. E quando tu volta para o caminho, tu é salvo. Quando tu volta para o caminho, a tua casa pode ser salva. Quando tu volta para o centro da vontade de Deus, os teus filhos podem ser salvos. E eu creio nisso. Porque eu não tenho as minhas filhas hoje ainda comigo. Ainda. Eu sempre digo ainda. Porque um dia elas já estiveram, né, Cris? Um dia elas já estiveram no centro da vontade de Deus. E todos aqueles que um dia Deus chamou, mais cedo ou mais tarde, Deus chama de volta. Deus chama de volta. De um jeito ou de outro. Mesmo que tenha perdido a visão. Mesmo que tu esteja ali sentado no meio do caminho, cansado, desanimado, triste, sendo visto como ninguém. Jesus, ele passa novamente e ele diz, ei, vem comigo, que eu estou te chamando de novo. Vem comigo, que eu estou te chamando para o centro da minha vontade, porque eu quero fazer de ti um homem e uma mulher de Deus. Eu quero te usar como boca de Deus neste tempo. E Jesus conhecia, como eu disse, o coração dele, que Jesus disse, vai, porque a tua fé te salvou. E no mesmo momento, diz a palavra que logo ele viu, ele voltou a enxergar exatamente no mesmo momento. E olha o que diz a frase, o resto da frase. E seguiu a Jesus pelo caminho. Então ele não estava ali somente por causa de uma bênção. Ele não estava ali somente por causa de um milagre. O Senhor sabe exatamente como você entrou aqui hoje. O Senhor sabe exatamente se hoje você veio aqui simplesmente para escutar um louvor, ou simplesmente porque você não tinha nada para fazer, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe exatamente o que você está pensando nesse momento. Ele sabe exatamente aquilo que está passando no teu coração. E Ele conhecia Bartimeu também. Então, no momento que ele começou a enxergar, a visão voltou. As promessas voltaram, a esperança voltou. Tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava perdido, tudo aquilo que um dia tinha sido esquecido, o Senhor trouxe de volta. O Senhor trouxe de volta. Ei, filho, enxerga tudo de novo. Olha tudo de novo, Silvia. Olha aqui as promessas, tudo aquilo que eu te prometi há 10 anos atrás. Está tudo aqui. Continuam aqui. Simplesmente caminha no meu caminho. Amém? E o caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja?